Muito bem. Irmãos queridos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja sobre você, seja sobre a sua vida. A criançada está saindo. Eu quero convidar você, se você nos visita hoje a primeira vez, nós começamos aos domingos à noite a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos continuar no capítulo 1, versículos 18 ao 23 apenas. Nós vamos ler esse texto e nós vamos pedir a direção ao Senhor. Para que a gente esteja absolutamente atento à palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Romanos 1, versículos 18 até o 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se ou achando-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Vamos orar. Pai querido, nós dependemos absolutamente do Senhor para iluminar os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Senhor, olha para cada um de nós aqui, todo o Teu povo aqui reunido em Teu nome, nós carecemos de Ti. Nós necessitamos de Ti. E os nossos corações são naturalmente endurecidos. Mas o Teu Espírito Santo quebranta, transforma, perscruta, conhece-nos lá no fundo do coração. E nós dependemos de Ti, para que nós saiamos daqui cheios, renovados, edificados, transformados pelo poder transformador do Evangelho da Graça. Nós louvamos o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que quando a gente decide pregar uma série, a gente não... eu faço a escala da pregação e a gente fica torcendo para que os textos difíceis fiquem para os nossos colegas, né? E eu não fui muito feliz aqui nessa distribuição, porque esse texto é extremamente desafiador, e eu vou dizer por quê. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que você pensasse numa frase que eu ouvi essa semana, que diz assim, olha só: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus diz respeito às coisas que são mais importantes para nós. Parou para pensar aí? Vou repetir, tá bom? O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus diz respeito às coisas que são mais importantes para nós. Bom, eu vou inverter a frase para ajudar a gente a entender. As coisas mais importantes para mim e para você influenciam aquilo que eu imagino e que eu penso acerca de Deus. A frase completa é assim: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus diz respeito às coisas que são mais importantes para nós, pois a nossa tendência,
por uma regra silenciosa da alma, é nos movermos em direção à imagem mental que nós criamos de Deus. A minha pergunta para nós é: que tipo de Deus, com D minúsculo, as pessoas buscam em determinadas pregações e cultos? Deixa eu tentar ser mais claro. Qual é o Deus que se busca em um culto da prosperidade? É conveniente para o ganancioso, ou é conveniente para aquele que entende que a vida se resume a bens materiais, ouvir de um Deus que abençoa materialmente, só isso? Qual é o Deus que é pregado nas chamadas igrejas inclusivas ou contemporâneas, cujo o anúncio de Cristo se resume na frase: Deus te aceita? Irmãos, percebe como que a gente corre o risco de criar em nós uma imagem de Deus que não tem nada a ver com a Escritura, mas tem muito mais a ver com o nosso coração e com os nossos desejos? A Bíblia é a única fonte confiável sobre quem Deus é, sem recortes, sem edições, sem adaptações. E aí o texto que nós lemos está intimamente conectado com o versículo 17. E aqui se revelam duas faces de Deus, inseparáveis. No versículo 17, o texto nos diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O versículo 18 diz que a ira de Deus se revela. Bom, eu queria que você perguntasse silenciosamente ao seu coração o que causa ao seu coração ouvir a frase "a ira de Deus". Talvez para alguns de nós cause um certo incômodo, porque o Deus pelo qual eu sou atraído é o Deus perdoador, manso, compassivo e gentil, aquele que pega no colo e dá cafuné na ovelhinha, né? Bom, o nosso Deus, ele é tudo isso. Ele é manso, ele é amoroso, ele é gentil, ele pega no colo e dá cafuné na ovelhinha, mas ele também quebra a patinha da ovelhinha. Ele guia com vara para nos livrar dos inimigos e ele dá no nosso lombo para nos livrar de nós mesmos. O mesmo Deus, essas são as faces de um mesmíssimo Deus. E a gente não pode negar nenhuma delas. Percebe que a Bíblia, ao mesmo tempo que fala desse Deus santo, amoroso, bondoso, misericordioso, olha como a Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala de um Deus ciumento, em outras versões traduz zeloso. Acho que no português, zeloso cai melhor. A Bíblia fala desse Deus zeloso pelo seu povo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é temível e é terrível. Olhando para esse texto, irmãos, desafiador para nós, eu queria tentar responder 3 perguntas acerca da ira de Deus. A primeira é: o que é a ira de Deus? A segunda é: contra o que a ira de Deus se revela? E a terceira, para você sair aqui em paz, é o que apazigua a ira de Deus. Vamos lá, então, para a primeira pergunta? O que é a ira de Deus? Bom, gente, eu já estou até com sede. Com licença. Porque para muitos de nós é quase inaceitável certos atributos de Deus. Associar o nome de Deus à ira, para muitos, parece até uma contradição de termos. Não é. Eu imagino 2 razões, talvez, que expliquem essa dificuldade que a gente tem. Uma delas é um aspecto cultural. Por quê?
porque os nossos corações são muito modelados pela cultura que a gente vive. Qual é a cultura que a gente vive? É a cultura do self. É a cultura de um mundo que precisa girar em torno das nossas preferências. Por exemplo, você tem ideia de que os livros de diagnósticos de transtornos mentais, eles mudaram de 20 anos para cá o conceito de trauma? Há 20 anos atrás, o que era trauma para os seus pais? Estava ligado a dores muito enormes. O que é um trauma para a criança hoje? Hein? De certa forma, a nossa cultura adaptou, e, gente, presta atenção com sem todo respeito aqui aos diagnósticos, eu acho que há um exagero enorme, porque as crianças levadas desapareceram, agora é TOD, não é? TDAH, não tem, a gente cataloga logo, e pronto. O que eu estou chamando você a perceber é que, de algum fato, a nossa cultura, ela modela os nossos corações, e a gente vive nesse universo do self, e a gente acha que o mundo precisa girar em torno das nossas preferências. Os nossos sentimentos são a única regra que nos importa, e violar os nossos sentimentos virou crime hediondo. A dor emocional virou equivalente à dor física. O mundo, ou o conceito de amor, virou sinônimo de aceitação incondicional, não é bem isso? Hoje as pessoas dizem, olha, mas Deus, a Bíblia fala de um Deus de amor. Sim, mas vocês já me ouviram aqui dizendo a frase que nos ajuda a refletir a esse respeito, que é, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Percebe? Ou a gente pode também adaptar essa frase e dizer assim, se Deus é amor, o amor não é Deus. Então, aqueles que usam essa afirmação para dizerem que Deus é amor, você precisa se perguntar, então, o que é o amor para você? O grande equívoco aqui é que o padrão definidor do amor é Deus, e não o contrário. As pessoas querem definir a Deus a partir daquilo que elas acreditam sobre o amor. Mas a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa entender o que é o amor a partir daquele que é a fonte do verdadeiro amor. Portanto, eu acho que a questão cultural, ela é um grande empecilho, e por isso a gente tem um certo incômodo quando a gente vem ao culto e ouve um sermão sobre um Deus irado. Eu acho que um segundo aspecto é um problema conceitual. É um problema conceitual porque, em uma cultura iluminada como a nossa, racional, parece que ira se tornou um sentimento arcaico, antigo, ultrapassado, primitivo. E aí é curioso a gente pensar que o conceito de ira acaba partindo daquilo que nós conhecemos como ira. A ira, para nós, a gente a concebe a partir de um conceito muito humano. Eu tenho essa mania de confessar alguns pecados daqui do púlpito, né? Lá vai mais uma confissão, irmãos. A Bíblia manda a gente confessar os pecados uns para os outros. Eu faço isso para incentivar você a procurar a gente também confessar os seus, para a gente orar junto. A gente estava em São Paulo esses dias, e a gente foi pegar um metrô brasiliense. Bem, tem metrô aqui, eu quase não pego metrô, porque o metrô de Brasília leva de lugar nenhum para outro lugar nenhum, eu tenho uma certa dificuldade com isso. E nós fomos, uma família brasiliense, pegar o metrô, chegamos lá no metrô, e eu fui tentando lá comprar o ticket com o cartão lá do celular.
não comprou. Lá vai eu perguntar para o homem, falei, não está indo, ele foi tentar me ajudar, né? Não, é só cartão de débito. Eu falei, mas eu não tenho cartão de débito. Conversando com a minha esposa, nós estávamos hospedados em um apartamento que a gente alugou ali pertinho, e eu já estava ficando irado. Ira humana, tá, irmãos? E eu já irei com o dono do metrô. Falei, como é que pode, gente? Só no débito e no dinheiro? Quem é que anda com dinheiro aí, irmão? Só os meninos que dizimam no domingo aqui na igreja, mais ninguém. Já fiquei chateado. E aí a Dani falou, vai lá, pega lá, tem meu cartão de débito, está lá na minha carteira, porque eu nem carrego. E na era do Pix, quem paga com débito, lá vai eu, que é óbvio, né, que quem vai andando pegar o cartão, nem questionei, sou eu mesmo, lá vai. Suado, São Paulo estava parecendo Piauí, calor, e fui lá e abri a carteira, o primeiro cartão de débito que eu vi, pá, cheguei lá, ela disse, não é esse cartão. Ah, irmãos, aí a ira já acendeu. Gente, vergonha minha, eu já comecei a falar alto, já no meio do metrô, não é possível! Não pode um negócio desse! E agora, como é que faz? Agora eu não quero ir mais também, igual menino birrento. E as meninas assim, tipo, pai passa vergonha no filho, pai, baixo, gente, e eu não aceita débito. E aí a Dani já foi lá para fora chamar Uber. Aí eu descobri, ninguém tinha me contado isso, eu descobri que nessas máquinas de 24 horas de saque, pode sacar sem cartão. Demorou 47 anos para eu aprender isso. Não precisa de cartão, gente. Aí eu tirei o dinheiro, peguei o dinheiro, ela disse, já chamei o Uber. Eu falei, não é possível de novo. E as meninas, pai, calma, pai, silêncio, gente, que vergonha, no meio de São Paulo. A minha ira é pecaminosa. Por quê? Porque eu fiquei com raiva de mim, TDAH, distraído, não presta atenção. Eu fiquei com raiva dela. Mas não era esse cartão. Eu falei, como é que eu vou saber? Ela falou, eu não uso esse cartão. Eu falei, também, como é que eu vou saber que você não usa esse cartão? Você não... Gente, enfim, presta atenção agora. Gente, por favor, não se perca do que eu quero dizer aqui, tá bom? Porque depois você vai embora, você só vai lembrar de mim lá no metrô. Ah, não é possível, não é isso que eu quero, não. Eu quero te explicar que a ira, a definição de ira, quando parte daquilo que eu sinto, ela é um sentimento muito maculado pelo rancor. Ela é muito cheia de ofensa, de fúria, de cólera. A ira humana, ela é muitas vezes irracional, ela é cheia de vaidade, ela é cheia de animosidade, ela é com muita frequência maliciosa e com desejo de revanche. Mas a ira de Deus, ela está dissociada de qualquer outro sentimento ou emoção pecaminosa. Então vamos tentar responder o que é a ira de Deus? E aqui eu vou pedir a ajuda dos universitários, os comentários bíblicos. Um é o Thomas Schreimer. Ele diz assim, a ira de Deus é a justiça julgadora de Deus. Douglas Moo diz que a ira de Deus é necessária para a formação de um conceito bíblico de Deus. Deus não pode ser indiferente. Por fim, uma definição do John Stott um pouco maior, eu acho que a gente vai entender melhor. Olha só que legal o que ele diz. Se a graça é manifestação graciosa de Deus, a ira de Deus é Deus reagindo com repulsa ao pecado. É a sua profunda aversão ao mal. A ira de Deus é totalmente diferente da raiva humana. Lembra disso? Deus não se descontrola. Nem é malicioso, rancoroso ou vingativo. Olha que legal, o lado oposto da ira não é o amor, e sim a neutralidade. E Deus não é neutro. Deus não é impassível diante do mal. A sua ira, diz John Stott,
é santa hostilidade contra o mal. É a sua recusa de tolerá-lo. A sua ira é santo julgamento. Essa é a ira de Deus. Porque um Deus santo se ira em santidade e justiça. Percebe a diferença? A ira de Deus é sua justiça em ação. Deus não é complacente. Ele não pode ser conivente em nada com qualquer manifestação de mal e do pecado. Aliás, eu e você podemos nos irar justamente, não do jeito que eu fiz. Aliás, o apóstolo Paulo nos orienta a irarmos, mas não pecarmos. Irai-vos e não pequeis. Ora, diante de uma injustiça, aquele sentimento de santa ira pode se levantar nos nossos corações. Pensa comigo. Nós, pecadores, somos capazes de nos irar justamente. Se você, então, tem dificuldade de entender a ira de Deus, eu queria que você olhasse para o mundo que a gente vive e me dissesse se Deus seria tão amoroso se Ele fosse compassivo com tamanha impunidade, maldade e tantas desgraças que acontecem no nosso mundo. Semana passada, reportagem, um jovem de Brasília que viajou para o Rio de Janeiro, foi pego por ali numa favela, um grupo de traficantes, ele e 2 colegas mexeram no celular dele, suspeitaram que ele tivesse envolvimento com a facção rival, e a atrocidade do que foi feito com ele, eu não posso mencionar aqui, porque a gente tem crianças no recinto. A crueldade é tamanha. Um colega meu me mostrou uma reportagem, e isso para citar 2 exemplos que surgiram aqui na minha mente, em Recife, uma briga de torcidas entre os torcedores do Santa Cruz e do Sport, e os torcedores de uma torcida perseguindo, e o cara tentando se segurar ali no poste. Os caras o arrancaram dali, o espancaram, e fizeram muitas outras coisas com ele. Com o cara semi-morto no chão. E aí, o que você acha de um Deus que não se ira contra tamanha perversidade? Segunda pergunta que eu quero tentar responder para vocês é: contra o que a ira de Deus se revela? O texto nos responde: a ira de Deus, versículo 18, olha aí. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão. Eu prefiro a tradução da NAA e da NVI, que é injustiça, porque a palavra é a mesma, tá? Adiquia, tá? O texto fala de injustiça 2 vezes. A opção da tradução aqui foi a primeira como perversão e a segunda como injustiça. Eu prefiro a tradução injustiça. Pensa no que é impiedade. Eu acho que essas 2 definições, elas, para o apóstolo Paulo, elas cobrem debaixo de um grande guarda-chuva muitas outras manifestações do mal. Bom, impiedade é o oposto da piedade. E o que é a piedade? A piedade é a devoção a Deus. Piedade é temor a Deus. A impiedade é o oposto. A impiedade nos afasta de Deus, nos leva a ignorá-lo, nos leva a desconsiderá-lo como Deus. A impiedade é um pecado diretamente relacionado entre nós e Deus. E o texto nos diz que a ira de Deus se revela contra a impiedade e a injustiça. E é curioso a gente pensar que, da mesma forma que o mandamento nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, são 2 implicações. A implicação do amor a Deus é o amor ao próximo. Aqui a implicação da impiedade, da rejeição a Deus, é a injustiça contra o próximo. O desamor a Deus vai implicar em desamor ao próximo.
A injustiça contraria tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto. Percebe a relação entre ambas? E aí Paulo segue dando detalhes. Você olha aí o versículo 18, mostrando de forma prática a impiedade. Aí ele diz assim: os homens detêm a verdade pela injustiça. Os homens suprimem a verdade e praticam a injustiça. O apóstolo Paulo, então, segue nos dando mais detalhes, mas presta atenção, eu acredito que a impiedade alimenta a injustiça e a injustiça suprime a verdade. Mas entenda uma coisa importante, que o conceito bíblico de verdade não é um mero assentimento mental. Verdade é algo a ser feito e a ser submetido a ela. Você lembra como o próprio Senhor Jesus diz de si mesmo? Ele é caminho, verdade e vida. O seu caminho é sua verdade, a sua verdade é o seu caminho, e ambos resultam em vida. O Senhor e a ira de Deus se levanta contra tudo aquilo que é mau e é pecaminoso, e se reflete através de nós dessa forma. Paulo, em seguida, justifica e aprofunda a sua afirmação, mostrando como as pessoas suprimem, distorcem, elas fogem da verdade. E aqui eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, ele começa a dar alguns exemplos. Versículo 21, por exemplo, ele diz que as pessoas não glorificam a Deus. Irmãos, isso quer dizer... entenda que glorificar a Deus, não limite esse conceito a um conceito igrejal, tá? Glória a Deus, é isso que é glorificar a Deus? Também, mas é muito mais do que isso. Glorificar a Deus é reconhecer a Deus, é reconhecer Deus como Deus na vida como um todo. É isso. Você dar a Ele, em toda a sua vida, a honra devida que Ele merece, porque Ele é Deus. As pessoas se recusam, não reconhecem, conforme nos diz o versículo 21, eles têm conhecimento de Deus, mas eles ignoram que Deus é Deus. Portanto, eles não glorificam a Deus. Versículo 21, na segunda parte, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre outra forma de impiedade. Ele diz que os corações e as mentes estão contaminados. De que forma ele diz isso? Ele diz que eles se tornaram nulos ou fúteis em seus próprios raciocínios, e os seus corações são insensatos e obscurecidos. Tudo o que flui do coração dessa gente é futilidade, insensatez, resultado de um coração cheio de trevas. A Bíblia também nos diz, e o apóstolo Paulo continua, e presta atenção que Paulo está dando a base e o fundamento de dizer e mostrar por que Deus se ira. E aí ele segue dizendo que os corações das pessoas são idólatras. Versículo 23, eles mudaram a glória de um Deus incorruptível, ou seja, imortal, em semelhança de um homem corruptível, ou seja, mortal, bem como aves, quadrúpedes e répteis. É isso. Você já parou para pensar o que é a idolatria e não reduz a idolatria a uma prostração diante de uma imagem, um objeto? Também é idolatria. Eu costumo dizer que, essencialmente, a idolatria é a gente coisificar a Deus e a gente deificar as coisas. A gente torna Deus pequeno e a gente torna as coisas grandes. A gente se dobra com devoção diante de ídolos, de madeira, de pedra, ou diante do dinheiro, ou diante do desejo, ou diante da necessidade de reconhecimento. Tudo isso é idolatria. A gente inverte as coisas. A gente tem algo maravilhoso diante de nós, mas a gente ignora. E isso suscita a ira de um Deus santo.
Irmãos, todas as afirmações que Paulo nos traz até aqui, de novo, elas embasam, elas estão aqui para mostrar como é que a ira de Deus se levanta e por quê, e contra o quê. Mas tem um agravante. Sabe qual é o agravante? O agravante é que, de alguma forma, Deus se revela na natureza e as pessoas insistem a não dar a glória e o crédito que só Ele merece. Versículo 19 e 20, dá uma olhada aí para mim, por favor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E a Bíblia então diz aí o agravante. Tais homens são o quê, irmãos? Indesculpáveis. Nenhum ser humano terá desculpa plausível diante do dia do juízo. Mas eu não te conhecia. Mas o Senhor se mostrou de muitas formas. Gente, a gente chama isso na teologia de revelação natural, tá bom? A revelação natural são as obras da criação. A revelação especial é a Bíblia. Então a gente pode dizer que Deus nos deu 2 livros que apontam para Ele. O livro das obras de Deus e o livro das palavras de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Gente, eu estou falando demais de férias, né? Eu voltei de férias não faz muito tempo, e em uma dessas férias, eu já disse para vocês que, preferencialmente, praias nordestinas. Aliás, hoje, ainda falaram que eu estou bronzeado, eu fiquei até impressionado, falei, puxa vida, mas foi o sol de São Paulo, viu, andando para buscar o cartão de débito, acho que foi isso. Ai, ai. Bom, Jericoacoara tem um lugar lá que é famoso por causa do pôr do sol. Gente, eu amo, eu fico assim, eu fico embasbacado diante da beleza e da imensidão do litoral, tá? Eu boto o pé na praia e eu olho para aquele lugarzão, e aí eu só ouço o salmista dizendo ao som daquele vento de praia, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Eu costumo dizer que se os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o mar é um sermão muito bem pregado, não é? Que belezura. Aí a gente foi lá para o pôr do sol de Jericoacoara. Lindo aquele horizonte, um lugar mais alto assim, e aquele tantão de gente. E aí o sol vai baixando, o reflexo na água, e de repente o pôr do sol termina e o pessoal... A mãe natureza. Na hora eu pensei, não, vocês estão aplaudindo a pessoa errada. Tem alguém maior do que toda essa beleza aí. Esse sol não é 10%, 1% da glória e da luz de quem o criou. Há uma imensidão muito maior. Vocês estão aplaudindo a criatura e estão esquecendo daquele que criou essa beleza toda. A ira de Deus se revela. Irmãos, olha para a criação de Deus. E aí que coisa curiosa, seja na imensidão do cosmos, ou seja nas pequenezas das coisas microscópicas. Vamos olhar para as coisas grandes aqui? Eu vou dar uns dados para a gente ficar pensando um pouquinho. Sabe qual é o tamanho do universo? Quando você é namoradinho e você pergunta assim para a namoradinha, você me ama? Você ama até o infinito e além, né? Eu amo mais, como? Vai no infinito e volta 10 vezes. Aí o pai fica olhando, mas o infinito é grande mesmo. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz
tem 9,5 trilhões de quilômetros. Essa é uma matemática que eu não dou conta, tá? Só a nossa galáxia, tá bom? Essa Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. Vamos olhar para o planeta Terra. Você sabia, gente, que a existência nesse planeta, ela só é possível porque esse universo, ele é organizado de forma absolutamente precisa. Os físicos falam das constantes fundamentais da física. O que é isso? Força da gravidade. Gente, eu estou falando isso aqui, mas são conceitos assim, nossa, o pastor sabe de física. Não sei não. Mas eu vou falar como quem sabe. Força da gravidade, força eletromagnética, a relação da massa do próton e do nêutron. Bom, mas o que interessa para nós aqui? Interessa é que todas essas constantes da natureza, elas estão reguladas de forma tão exata que uma mínima mudança, uma alteração em uma pequena parte de 10 elevado à 40ª potência. Você sabe o que é isso? Isso quer dizer 1 e bota 40 zeros na frente. É isso. Se você alterar minimamente qualquer dessas constantes, acabou a vida na Terra. Sabe o que a gente chama isso? A gente chama isso de sintonia fina do universo. Imagina você uma sala com 1 milhão de botões. E cada um... Como é que é o nome daquele botãozinho do rádio? Esse dia eu estava conversando. Dial. Isso. Então a gente estava certo, a gente era isso mesmo. Você imagina 1 milhão de botãozinhos daquele, ajustado na exata frequência. Se você mexer um desses, um pouquinho, já era. Essa é a sintonia fina do universo. Já parou para pensar que a inclinação da Terra... Gente, a Terra é redonda, tá, gente? Tem gente aí... Não, a Terra é redonda, tá? A inclinação da Terra, ela é de aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano orbital, tá? Do Sol. Se a Terra fosse alterada na sua inclinação, olha a importância dessa inclinação. Por causa dessa exata inclinação, a gente tem mudanças sazonais, ou seja, à medida que a Terra orbita em torno do Sol, as suas diferentes partes do planeta recebem diferentes quantidades de luz solar. Isso resulta o quê? Variação de temperatura, clima. Isso é essencial para a vida na Terra. Ciclos de crescimento. Por causa dessa inclinação, a gente tem estações que influenciam o ciclo de crescimento das plantas, afetam a cadeia alimentar, tá bom? Por isso que a gente tem planta que produz na primavera, ou que floresce em determinados lugares, a gente fornecendo alimentos para herbívoros, para carnívoros. A regulação do clima, a mesma coisa. Os ecossistemas, na sua diversidade, a mesma coisa. As variações sazonais, climáticas. O ciclo da vida. Gente, você acredita que toda essa complexidade, toda essa engenhosidade, ajustada em mínimos detalhes, é resultado de um processo aleatório? Uma explosão, puf. Pensa numa... Então, se você é desses mais lógicos, vamos pensar numa probabilidade matemática, tá? Vamos pensar numa probabilidade matemática. Bingo. Cleitinho é nosso jogador de bingo oficial aqui da igreja. Vamos pensar num bingo que vai de 1 a 1 milhão em números, 1 milhão de bolinhas. Aí lá vai o Cleito pegar o bingo gigante. E ele vai rodar esse bingo 1 milhão de vezes. E todas as vezes que ele rodar o bingo, vai sair uma bolinha ordenadamente de 1 a 1 milhão em ordem crescente. Se eu contasse que aconteceu isso, você ia acreditar? Não. Qual é a probabilidade matemática disso acontecer? Nula, zero.
Não vai acontecer. Acreditar em um universo desenhado tão perfeitamente de forma aleatória é mais ou menos isso. Deixa eu tentar dar um outro exemplo. Imagina você, um tufão passando aqui na QI, em cima ali dos ferros velhos, tá? E aí esse tufão chega lá e ele levanta um monte de peça de carro. Quando o tufão acaba, fica um carro montado na sua frente, pronto para funcionar. Qual a probabilidade disso acontecer? 0. Não vai acontecer. Tá bom? Gente, você percebe a mão de um design inteligente, de um criador, de todas as coisas. Você percebe, então, porque a negação a Deus, diante da forma como Ele se revela, torna-se um agravante para nós? Porque Ele está aí. A forma que o universo se manifesta são placas sinalizadoras que apontam para Ele. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso não há ser humano indesculpável diante de Deus. John Lennox, matemático, professor da Universidade de Oxford, escreveu um livro interessante, publicado recente pela editora Vida. O nome do livro é Deus e a Ciência Podem Andar Juntos, a plausibilidade da cosmovisão teísta cristã. Ele diz uma coisa interessante, porque convencionou-se colocar a ciência antagonizando a fé. E convencionou-se dizer que aqueles que creem são embrutecidos e pessoas de pouca lógica, contrárias à ciência. Não tem nada disso. O Lennox cita, por exemplo, cristãos cientistas famosos. Francis Bacon, Galileu, Kepler, Newton, Clerk, todos cristãos. E ele citou uma pesquisa curiosa. 65,4% dos ganhadores do Prêmio Nobel do século XX afirmavam que o cristianismo era a sua preferência religiosa. E eu posso dizer para vocês que esse pessoal é mais inteligente que eu e nós tudo aqui junto, viu, gente? O Francis Collins foi nada menos do que o diretor do projeto Genoma nos Estados Unidos. Eu li recentemente uma entrevista dele na Christianity Today, e o projeto Genoma, aquele projeto que mapeou, fez o sequenciamento do genoma humano, e ele viveu uma fase de ateísmo. E ele conta na sua experiência de conversão ao cristianismo. Ele tem um livro que se chama, está publicado em português, A Linguagem de Deus. E ele conta no seu testemunho o quanto que, tanto mais ele se aprofundava nas suas pesquisas, tanto mais ele se dobrava diante da grandeza de um Criador. E aqui tem uma frase dele que eu quero citar para você. Ele diz assim: no final das contas, parece que vivi as previsões de uma citação atribuída ao filósofo ganhador do Prêmio Nobel, Werner Heisenberg, autor do famoso princípio da incerteza. O primeiro gole do tubo de ensaio das ciências naturais transformará você em ateu. Mas no fundo do tubo de ensaio, Deus está esperando por você. Eu cheguei no fundo do tubo. Irmãos queridos, com todas essas evidências, aqueles que suprimem a verdade, dizendo, eu não quero essa verdade, tornam-se um agravante diante de Deus. E, por fim, para a gente encerrar, o que apazigua a ira de Deus? A gente chega à última pergunta. Bom, para a gente responder essa pergunta, eu preciso que você se lembre daquilo que eu disse acerca do que é a ira de Deus. Irmãos, já disse que a ira de Deus não é um capricho vingativo, mas essa aplicação da justiça julgadora de Deus, a sua aversão contra o mal. E eu disse que a revelação natural são essas placas sinalizadoras que apontam para Deus. Mas presta atenção. Elas apontam para Deus, mas elas não resolvem o problema do pecado. E aí, como é que a gente faz?
elas dizem, existe um Deus. E daí para frente, como é que a gente faz? Tá? Daí para frente, como é que a gente lida com o juízo divino? Aí a gente precisa voltar para o versículo 17 e precisa voltar para o Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente chega diante de Deus, porque em Cristo, e aí a gente precisa um passo além, em Cristo e na sua morte, a justiça de Deus foi feita. E a justiça de Deus em Cristo, ela foi imputada, ela foi emprestada para nós, colocada em nós, como se fosse nossa. Por isso, nele nós somos justificados. E eu já disse isso uma centena de vezes aqui. Você não precisa temer. O dia que para muitos será pavoroso, para você será dia glorioso, diante do grandioso Deus. O Senhor Jesus, ao lado do Pai, dirá, justificado. O preço foi pago. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como apaziguar a ira de Deus? Fiados na justiça de Cristo. É isso. Como é que a gente pode se apresentar justo diante de Deus? Não vai sozinho não, tá, irmão? Vai sozinho não. Como diz um amigo meu mineiro, vai agarrado na mão de Jesus. Você percebe a beleza do Evangelho? E aqui a gente vai concluir. Um Deus irado, e presta bem atenção nisso, um Deus irado contra toda a maldade não pode ser neutro diante da maldade. O que ele faz? Ele se entrega a si mesmo para resolver o problema do mal. O pecado é nosso, mas a solução vem dele. Ele dá a si mesmo, ele dá para nós um substituto. E por isso ele é ao mesmo tempo justo e justificador dos pecadores. E aqui eu quero encerrar e eu preciso dar 3 conselhos para vocês, para nós. Primeiro, a você que ainda acha que há justiça suficiente na sua vida, para você que se considera uma boa pessoa, merecedora das recompensas divinas, eu te peço amorosamente, não vá diante de Deus, fiado nos seus próprios méritos. Deus é muito santo e muito justo, e as exigências dele são muito altas. Não confie em você mesmo. Vá dependente de Cristo, o sacrifício puro, definitivo, suficiente. Arrependa-se, confia e submeta-se. Receba a justiça de Cristo e apresente-se diante de Deus. Segundo conselho, a você que é cético das realidades transcendentes, celestiais, divinas. Gente, o ceticismo ataca todo mundo. Eu gosto demais da frase do J.K. Smith, ele diz assim, a dúvida ou o ceticismo bate na porta do coração de todo crente, ou de todo aquele que acredita, assim como a fé bate à porta do coração de todo aquele que é cético e duvida. Percebe? Você nunca foi assolado por alguma dúvida? Nos seus momentos de crise mais intensas, ainda que seja a silenciosa voz do seu coração dizendo, não é possível que há um Deus que cuida de mim? Irmãos queridos, eu sei que a vida é cheia de mistérios, e a gente não tem respostas claras para muitas perguntas.
Mas presta atenção. Eu quero que você seja sincero com seu ceticismo. As respostas e as pistas que ele nos deixou, eu acho que são suficientes para que a gente racionalmente entenda que a cosmovisão cristã responde mais convincentemente às perguntas da nossa vida aqui. Coloca suas dúvidas diante de Deus. Enfrente-as. E pais e mães, não tenham medo que seus filhos enfrentem dúvidas, mas busquem respostas profundas. Uma fé testada é uma fé mais forte. E para você que ainda se mantém no seu ceticismo, eu também amorosamente quero dizer para você o que C.S. Lewis já nos disse. Ele diz assim: deve-se continuar apontando que o cristianismo é uma declaração que, se falsa, não tem importância nenhuma, mas se verdadeira, ela é de infinita importância. Se o cristianismo é falso, eu e você estamos no mesmo barco. Mas se o cristianismo é verdadeiro, nós estamos em posições muito diferentes. Considera isso. E terceiro, para a igreja de Jesus, eu e você. Você que depositou a sua confiança na suficiência de Cristo. A seriedade da justa ira de Deus e a indesculpabilidade humana precisam comover mais os nossos corações, irmãos. E nos mover para evangelizar e proclamar a boa nova de Jesus. As pessoas estão mea culpa. Eu estou falando de mim, de mais ninguém. Eu me envergonho de quão pouco eu me importo com aqueles que padecem sem Cristo. Eu estou garantido em Cristo, mas eu me envergonho diante, às vezes, da minha impassibilidade, com a convicção de que eu tenho, de que há muita gente que está condenada à ira de Deus. Essa verdade não pode me acomodar e acomodar a igreja de Jesus. Presta atenção. A boa nova, que transformou a você e a mim, ela precisa ser repartida em todos os cantos dessa terra. Porque não há notícia melhor que a gente possa levar para esse mundo. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Senhor, não é fácil nos colocarmos diante de um Deus que se ira. Mas é tão confortante sabermos que a ira do Senhor não se derramou sobre as nossas cabeças, mas derramou-se sobre o corpo ferido do seu próprio Filho Jesus Cristo. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos poupou. Muito obrigado. Move em nós, os nossos corações, a convicção e o desejo profundo de proclamarmos essa verdade, porque não há homem ou mulher indesculpável diante do Senhor. E se a coisa mais graciosa, bela, do mundo é estarmos diante da Tua presença através de Cristo, a coisa mais terrível, tenebrosa e pavorosa serão aqueles que se apresentarão diante de Ti, em seus pecados e delitos e maldades e perversões. Tem piedade dessas pessoas, Pai. E quanto a nós que aqui convictos estamos, que sejamos gratos pela obra de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, aquele que não tem pecado se fez pecado por nós,
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse sou eu e esse é você. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor com coral mais uma vez.